No fundo de uma das histórias mais pesadas dos games, existe uma figura que é um verdadeiro quebra-cabeça. Engenheiro, empresário e, claro, assassino. Um homem que acabou se fundindo com a própria criação, virando um pesadelo de metal e carne. Para a gente entender de verdade quem é William Afton, a gente precisa mergulhar fundo e dissecar a arquitetura da mente dele. Essa frase é a promessa dele, quase uma profecia que ele mesmo faz acontecer. É muito mais do que só uma ameaça, sabe? É uma declaração de propósito que ecoa por décadas de sofrimento e caos. É a assinatura de uma vontade que simplesmente se recusa a morrer. E aí que está a grande questão, né? Existe todo um debate sobre se o Afton é um tipo de teórico recluso, obcecado em desvendar os mistérios da vida, ou se ele é, na verdade, um construtor de impérios, focado em dominar a realidade. E a resposta para isso muda tudo. Beleza, então vamos fundo nisso. Para fazer uma análise quase forense da mente do Afton, não dá para ficar no eu acho. A gente vai usar a psicologia analítica de Carl Jung, mais especificamente o sistema de funções cognitivas. Pensa nisso como se fosse um mapa da mente dele, a planta baixa do cérebro do cara. A primeira peça desse quebra-cabeça é o que a gente chama de pensamento extrovertido, ou T. Pensa na lógica de um CEO ou de um general. A questão não é entender por que algo funciona, mas sim como usar isso para controlar o resultado, para construir sistemas e chegar no objetivo do jeito mais eficiente possível. E do outro lado da moeda, a gente tem o pensamento introvertido, o TI. Essa já é a lógica do filósofo, do cientista teórico. O objetivo aqui não é controlar o mundo, mas sim entender ele perfeitamente. É a galera que desmonta o relógio só para entender como cada engrenagem se encaixa, buscando a verdade e a consistência acima de tudo. E olha, isso aqui deixa a diferença bem clara. O engenheiro, com o T dele, quer usar o conhecimento para fabricar a imortalidade. Já o teórico, com o T, quer entender o mistério por trás dela. A grande pergunta é: onde William Afton se encaixa nisso tudo? Cara, as evidências são simplesmente esmagadoras. O Afton não é nenhum teórico de porão, sabe? Longe disso, ele é um construtor. Ele funda empresas, ele projeta máquinas não para estudar, mas para uma função industrial, capturar crianças e extrair o tal do remanescente. Ele criou o Scooper, uma máquina que automatiza um processo metafísico. Para ele, a alma deixou de ser um mistério, virou um recurso a ser colhido. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Não é a fala de alguém que está buscando entender alguma coisa. É a declaração de quem se vê como um mestre de marionetes, alguém cuja função principal é impor ordem e controle sobre tudo e todos. É a mentalidade Tani na sua forma mais pura e, bom, tirânica. Só que, veja bem, não adianta nada ter um sistema de controle se não existe um objetivo final, né? E é aí que entra a segunda função dele, a intuição introvertida, ou NI. Pensa nela como se fosse um GPS interno, sabe? Travado num único destino, numa única rota. Uma visão de longo prazo, obsessiva, que não se abala por nada. E se a gente olhar para a trajetória do Afton, isso fica óbvio. Desde que ele descobriu o fenômeno da possessão, cada ato, cada assassinato, cada nova empresa que ele abriu, tudo, absolutamente tudo, foi um passo calculado num plano de décadas. Mesmo depois de ficar 30 anos trancado numa sala, a visão dele nunca mudou. Essa é a marca da NIST. Ok, isso tudo leva a gente para uma pergunta bem importante. Se ele é tão lógico, tão focado, por que ele falha? Por que ele acaba daquele jeito esmagado dentro da própria armadura que ele criou? A resposta está nas funções que ele não domina tão bem assim. É aí que entra em cena a sensação extrovertida, ou C. É a função da ação, do aqui e agora, do espetáculo. É daí que vem toda aquela teatralidade sádica dele, o prazer que ele sente no ato físico de seus crimes. Mas é daí também que vem a impulsividade e a imprudência dele. Agora, a coisa fica interessante de verdade quando o T e o C entram no que a gente chama de loop. A lógica controladora se junta com a ação impulsiva, e a visão de longo prazo da NI fica de lado. O resultado é uma arrogância cega, perigosíssima, uma crença de que ele pode dominar qualquer situação na marra, no momento. E é exatamente essa arrogância que leva a gente para aquele momento, o momento do colapso, o clímax da primeira vida dele. Encurralado pelos fantasmas das próprias vítimas, ele entra em pânico. O que será que passa na cabeça dele numa hora dessas? De estresse máximo. Olha só para isso aqui.
Isso aqui é a chave de tudo. Sob pressão, a arrogância do Ted dele faz ele acreditar que o traje de Springbone o torna invencível. Ele ri, ele debocha. E aí a parte impulsiva dele, o self, faz ele agir no susto, no reflexo, sem pensar direito. Ele está tão focado em se mostrar superior que ele ignora um detalhe sensorial, um detalhe físico, a água pingando do teto. A arrogância o cegou para o perigo real, imediato, e o sistema todo entrou em colapso. O jeito que ele desmorona ali revela a última peça desse quebra-cabeça mental. É tipo o código-fonte da monstruosidade dele. A sua função mais reprimida, a mais fraca de todas. A gente está falando do sentimento introvertido, o FI. Numa pessoa equilibrada, essa função é a bússola moral interna. Só que no Afton, essa função é um buraco negro, um vazio. A repressão total dela é o que permite a psicopatia dele. Sem o FI, não tem empatia, não tem valor moral, não tem nada. Só um narcisismo maligno que coloca ele no centro do universo. Vamos pegar aquela frase famosa que ele diz para o próprio filho morrendo. Isso não é uma promessa de um pai, é uma declaração técnica. O filho dele quebrou. O tio dominante do Afton não processa o luto. Ele não vê um filho sofrendo. Ele vê um sistema que quebrou e que precisa ser consertado. Ele não quer curar, ele quer reconstruir, transformar em algo que ele possa controlar. Então tá aí, o diagnóstico final. Quando a gente junta todas essas peças, o perfil fica assustadoramente claro. Uma lógica controladora, uma visão de futuro obsessiva, uma imprudência que adora o espetáculo e um vazio moral completo por dentro. Então, no fim das contas, ele não é o cientista maluco, aquele teórico que vive isolado. Não, ele é o comandante, um arquiteto de sistemas, o imperador de um reino de dor, cuja lógica foi totalmente corrompida pela ausência de um coração. A busca toda dele era para isso, para que a vontade dele, o ego dele, durasse para sempre. Mas, pensa bem, ao se fundir com o metal, com a máquina, ele realmente conseguiu o que queria? Ou ele só criou uma prisão eterna para o eco de quem ele um dia foi? Fica aí a reflexão.